É importante, antes de nós entrarmos na liturgia de hoje, desta quinta-feira, recordarmos as liturgias dos domingos anteriores. Espero que todos vocês tenham vindo na missa dos domingos anteriores, né? Vocês bem sabem que se nós faltamos à missa num domingo, é um pecado grave, um pecado mortal, tal ponto de que nós não podemos nem comungar sem antes confessar. Espero que vocês então tenham vindo na missa nos domingos anteriores. Mas, para recordar, que a gente não lembra de tudo também, né? Há 2 domingos atrás nós tínhamos visto Jesus multiplicando os pães, correto? Domingo passado era a continuação do domingo da multiplicação, e Jesus deu um puxão de orelha nas pessoas que estavam seguindo, porque Jesus tinha multiplicado os pães lá, não sei se vocês recordam, eram mais de 5.000 pessoas, era somente 5 pães, se não me falha a memória, e 2 peixinhos, né? E Jesus faz um milagre, e eu quero bater nessa tecla aqui, porque nós devemos colocar na cabeça que o que Jesus fez foi um milagre de verdade. Algumas pessoas podem dizer por aí, pessoas incrédulas, né? Nem sei se são cristãos, desculpa, as pessoas que fazem tal afirmação, esta que eu irei dizer agora, né? Algumas pessoas podem dizer por aí que Jesus não fez um milagre. O que aconteceu foi uma festa da partilha, onde a Maria trouxe um pedaço de bolo, a Antônia trouxe um pão com carne moída, o José trouxe um pouco de farofa, então todo mundo trouxe um pouco de alimento e deu para mais de 5.000 pessoas. A palavra de Deus falava de milagre da partilha? Não. A palavra de Deus falava de um milagre. Era mais de 5.000 homens e tinha 5 pães e 2 peixes. E o que aconteceu aos olhos dos discípulos foi verdadeiramente um milagre. E aqui é interessante, antes de darmos continuidade à nossa reflexão, que as pessoas que tinham levado até Jesus essa pequena porção de alimento, Jesus toma aquela porção, diz a palavra de Deus, dá uma bênção e manda distribuir aquele alimento. E o que mais chama atenção aqui é que nenhum deles, daqueles que tinham levado os alimentos até Jesus, questiona ao ponto de dizer assim: Senhor, mas ainda continua 5 pães e 2 peixes. Ninguém questionou, simplesmente foram obedientes a Jesus. Provavelmente porque eles tinham feito uma experiência profunda com Jesus e sabia quem era verdadeiramente nosso Senhor. Simplesmente obedecem aquilo que é o mandato de Jesus. Então, ao obedecer o mandato de Jesus, eles começam a colher, receber um grandioso milagre do Cristo Jesus. Continuando a leitura do Santo Evangelho, e aí domingo passado agora nós vimos isso, que Jesus tinha saído do meio daquelas pessoas, da qual ele tinha multiplicado os pães e peixes, e tinha ido para um outro lugar. E essas pessoas, quando perceberam que Jesus não estava mais com eles, começaram a ir atrás de Jesus. E aí Jesus, em outras palavras, disse assim para eles assim: para que vocês estão me seguindo? Vocês estão me seguindo simplesmente porque vocês encheram o bucho de vocês. Em outras palavras, é isso que Jesus falou para eles, tá? Não foi bem com essas palavras que ele falou, mas é mais ou menos isso. Ele falou assim: olha, vocês vieram atrás de mim porque vocês encheram o bucho e querem encher de novo, mas não, o pão que eu vos dou. Aí antes disso, eles questionam: Senhor, mas quem és tu? Quais os sinais que realiza para que nós possamos crer em ti? Olha o pessoal querendo colocar Jesus à prova. Eles ainda falam assim: olha, porque o nosso pai Moisés, ele fez descer o pão do céu para nós, para os nossos pais, e os nossos pais se alimentaram deste pão. Aí Jesus fala assim: ei, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, não.
Não foi Moisés que deu o pão do céu para os pais de vocês, não. Foi Deus que deu este pão. E o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e habita no meio de vocês. Jesus estava falando dele mesmo, né? Jesus estava falando dele mesmo. E aí então Jesus dá um puxão de orelha muito grande, porque muitas pessoas vão ao encontro de Jesus por puro interesse, por puro interesse. Então, esse sentimento que tinha algumas pessoas ao buscar Jesus, ainda existe até hoje, ainda existe até hoje. Quantas pessoas não vêm na igreja só para poder receber o batismo para o seu filho, para a sua filha? Ah não, se eu não for na igreja, o padre não vai deixar eu batizar meus filhos. Ah, eu não vou na igreja, porque senão o padre não vai permitir com que eu case. Ah, eu vou na igreja, porque senão o padre não vai permitir com que eu seja padrinho do fulano. Olha só, quantas pessoas vêm na igreja por puro interesse. O que fez? Espero que nenhum de vocês tenha faltado na missa esses últimos finais de semana. Mas para aqueles que faltaram, o que fez você faltar na missa? Provavelmente aconteceu algo que no seu julgo era mais importante do que estar aqui. Onde que estava o seu amor? Onde que estava o seu sentimento, entende? Então, às vezes, nós vimos para a missa por interesse. Ah, hoje eu tenho uma festa de casamento, não tem problema de faltar na missa para ir na festa não. Ah não, hoje eu vou churrascar com os meus amigos, então eu vou para a churrascada, e a missa no outro domingo eu vou. Entende? Facilmente abandona o nosso Senhor para se aventurar nas coisas do mundo. Olha a quem que nós fazemos como primeira opção para a nossa vida. Muitas pessoas seguiam o nosso Senhor por puro interesse, não seguiam porque o amavam de verdade, não seguiam o nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele era verdadeiramente Deus. Isso acontece infelizmente até hoje. Vocês devem vir na missa, meus amados, porque vocês amam de todo o teu coração nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ainda faz entre um churrasco, um estar com os amigos, a opção por isso, ao invés de participar da missa, converta o teu coração imediatamente. Caso contrário, tu não alcançarás o céu. Porque o céu é destinado somente para aqueles que amam verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós amamos pouco, como que nós vamos ganhar o céu como prêmio? Como? Como vamos alcançar o céu como prêmio? A leitura do Santo Evangelho de hoje, Jesus vai falar assim: quem diz os homens que eu sou? Aí os discípulos vão dizer: Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Então, quando Jesus questiona o que o povo fala dele, a gente percebe, por intermédio da resposta dos discípulos, que as pessoas confundem quem é verdadeiramente nosso Senhor. Um exemplo: se eu perguntasse para vocês, quem é Jesus? Será que vocês teriam a capacidade, e a capacidade não intelectual, por favor, de dizer assim: não, Jesus é verdadeiramente Deus, como o Pai e o Espírito Santo? Se eu perguntasse para vocês assim, o que é a Eucaristia? Os mais velhos vão saber, porque na catequese, que a gente fala que era algo decorado, mas não era, era algo que eles viviam intensamente. Se eu perguntar para os mais antigos aí, dizer assim, o que é a Eucaristia? Eles vão dizer, a Eucaristia é verdadeiramente o Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é a Eucaristia. Agora, para os demais, se eu perguntar o que é a Eucaristia? A Eucaristia é
a Eucaristia representa o corpo de Jesus. Não! A Eucaristia não representa o corpo de Jesus. A Eucaristia é o corpo de Jesus. Lá para os protestantes representa. A Santa Ceia que eles fazem, os protestantes, não é o corpo de Jesus. Você pode perguntar até para eles. Não é o corpo de Jesus. Eles vão falar que representa, né, o corpo de Jesus. E a Eucaristia para nós é verdadeiramente o Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de adoração ao Santíssimo. E aquilo que nós adoramos não é um pedaço de pão, mas é verdadeiramente o Santíssimo Corpo de nosso Senhor. Você não precisa ser inteligente para fazer essa afirmação. Você não precisa do intelecto para fazer essa afirmação. Você precisa fazer uma experiência com Cristo. É por isso que as pessoas confundem ali na leitura do Santo Evangelho, quando Jesus fala assim: quem diz o povo que eu sou? Ah, Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus talvez tenha ficado triste, né? E dito assim: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro imediatamente fala: Senhor, tu és o Messias, o verdadeiro Filho de Deus. Olha só que bonito. Foi uma profissão de fé profunda de Pedro. Provavelmente porque ele tinha feito uma experiência também profunda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos capacidade de falar sobre o nosso Senhor quando nós fazemos uma experiência de fato com Ele. Caso contrário, nós vamos continuar confundindo Jesus como um profeta, vamos confundir Jesus como João Batista, vamos continuar dizendo que a Eucaristia é um pedacinho de pão que o Padre abençoa. Não, nós temos a capacidade sim de fazer uma afirmação uma afirmação verdadeira, através da nossa fé, através da nossa experiência com Cristo. É claro que às vezes o mundo vai tentar confundir-nos, e aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tinha acabado de fazer uma profissão de fé, dizendo que Jesus era verdadeiramente Deus. E aí Jesus então, quando começou a dizer que ele iria sofrer, que ele ia morrer, o apóstolo Pedro catou Jesus assim pelo canto e disse: Senhor, não fale isso, Deus que nos livre de acontecer isso contigo. E aí o que Jesus falou? Afaste-se de mim, Satanás. Olha só, as palavras de Jesus para com Pedro é duríssima. Mas por que Jesus é duro com Pedro? Porque, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: Pedro, tu não pensas como Deus. Deus tem um projeto para a minha vida, e esse projeto tem que acontecer, e o acontecimento você não pode impedir. Olha só, em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, é a vontade de Deus, aceite. Quantas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus, não é? Quantas vezes nós somos contra a vontade de Deus? Por exemplo, quando acontece uma transferência de padre, né? A gente costuma dizer: nossa, a paróquia sente muito. Ah, padre, vamos fazer um baixo-assinado para que o senhor não vá embora. Não. Se nós fazermos isso, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. Ou quando acontece alguma coisa lá com os nossos parentes, né? Nossa, mas por que aconteceu isso? Calma, Deus no tempo vai nos mostrar o porquê Ele permitiu com que isso acontecesse. Vocês estão compreendendo? E quando Jesus fala assim: vai para detrás de mim, em outras palavras é isso que Jesus está falando, afaste de mim, Satanás, né? Jesus está dizendo assim, se fôssemos, alguns autores falam assim que se fôssemos ver o original, Jesus estaria falando assim para Pedro: Pedro, vai para detrás de mim. Se você quer ser um verdadeiro discípulo, siga-me, aprenda de mim, caminhe comigo, e não tente ir na minha frente, não tente fazer algo antes de mim, siga-me, faça como eu, aceite a vontade de Deus. Então, quando nós não aceitamos a vontade de Deus, nós tende a murmurar
contra a vontade do Senhor, negar a vontade de Deus. Olha a primeira leitura, por exemplo, que foi extraída do livro de Números. O povo de Deus vivia na escravidão, eles eram massacrados. Aí quando Moisés tentou tirar eles da escravidão, e aí levar eles para uma terra prometida, da qual Deus tinha pensado para eles, quando eles começaram a passar pelo primeiro momento de dificuldade, o que eles começaram a fazer? Moisés, tu nos tirastes do Egito para morrer de fome aqui no deserto. Olha, a nossa criação está morrendo de sede, você vai nos matar aqui. Mas eles sabiam que eles estavam sendo guiados por Moisés por pura vontade de Deus. E por que eles estavam murmurando? Porque começaram a passar pelas dificuldades. Lembre-se, é claro que aqui é a história de Moisés, muitos séculos antes daquilo que é a história de Jesus. Mas Jesus disse assim para os discípulos: olha, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, aqueles que querem seguir a Deus e servi-lo fielmente, esses serão perseguidos, esses sofrerão, esses passarão por dificuldade. Entretanto, o Senhor nunca, jamais os abandonará. Entretanto, na primeira leitura tirada do livro de Números, o povo começou a murmurar contra a vontade de Deus. No primeiro momento de dificuldade, eles começaram a criticar o Moisés, que tirava eles da escravidão. E aí Moisés, diante da perseguição do povo, da murmúria do povo, começou a orar a Deus: Senhor, veja a necessidade deste povo. E aí Deus então, dizendo para Moisés, pediu para que ele pegasse a vara, um cajado, e com aquele cajado batesse na pedra, e daquela pedra começou a jorrar água. Daquela pedra começou a jorrar água, a tal ponto de que todo o povo que estava no deserto puderam beber e se alimentar. Anteriormente nós já tínhamos visto, né, o pão que desceu do céu. Então Deus, Ele faz coisas extraordinárias. E aqui o que me chama mais atenção, mesmo que o povo não merecesse, porque eles estavam murmurando contra Deus, Deus se compadece deste povo e os alimenta, os dá água. Quanto Deus é misericordioso, né? Ainda bem que Ele é misericordioso, porque olha a nossa vida. Eu falo pela minha, certo? Olha a nossa vida. Quantas vezes nós murmuramos contra Deus? Quantas vezes a gente renegou a vontade de Deus? Quantas vezes nós preferimos viver no pecado ao invés de provarmos da glória do Senhor? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Mas mesmo assim, o Senhor continua nos abençoando. Mesmo assim, o Senhor continua se compadecendo de nós. Olha só que bonito. Mesmo assim, aqui, quando o padre está pregando a palavra, e eu lá mexendo no celular, prestando mais atenção naquilo que é artificial, do que aquilo que é a pregação do padre, que exorta a conversão, o Senhor ainda se compadece de ti. Olha só, o quanto o Senhor é misericordioso conosco. Nós só temos que agradecer ao Senhor, somente que agradecer, porque mesmo nós não merecendo, Ele continua nos amando, Ele continua desejando, Ele continua nos auxiliando, Ele continua dando-nos força para vencermos as tentações e os perigos do mundo. Ele continua nos auxiliando, caminhando conosco e dizendo: eu te amo, eu te preparei o céu, coragem, confie em mim. E nós então, para retribuirmos esta confiança, essa misericórdia do Senhor, este amor que Ele tem para com a gente, nós devemos dizer: Senhor, me ajude a permanecer na Tua fidelidade, me ajude a permanecer fiel a Ti. Senhor, me ajude a amar-te a Ti cada vez mais. E através dessa nossa disposição então, de amar o Senhor,
é que nós vamos fazer uma experiência com Ele, e nós vamos ser capazes, novamente repito, não pelo nosso intelecto, mas pela nossa experiência, de dizer quem Ele é verdadeiramente. O Filho de Deus, a Eucaristia é verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos elevar a Deus as nossas preces.